Amém? Todos. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para ti, que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz, cujas moças estiveste, de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer a homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de descer, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobre-lhe os pés, e te deitarás a ele, e te farás saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disserdes, farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. E havendo Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio a deitar-se ao pé de uma mesa. Então veio ela, e de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite, o homem estremeceu, e se lhe voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse-lhe ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende-te, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum mancebo foste, quer por pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disserte te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher muito formosa, muito virtuosa. Aleluia. Até aqui. Podeis se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o livro de Ruth mostra o passado que ela teve, que ela foi uma das noras de Noemi, em que os seus filhos e o seu marido padeceram numa terra a qual o Senhor não deu direção. Mas ela conheceu a sua nora, e a sua nora se apegou a ela de todo o seu coração. Porque Noemi, ela dava um testemunho, e olhando para ela, Ruth se afeiçoou a ela. E quando houve a morte do seu marido, a morte dos filhos dela, ela se apegou de tal forma a Noemi, que Noemi viu que não tinha mais nada a oferecer a elas, e voltou para o seu Deus, voltou para a sua casa. Então o povo vendo ela chegar naquele lugar, sem o marido, sem os filhos, mas ela voltou para a casa do Senhor, ela voltou para o povo de Israel, e Ruth foi com ela, mas não tinha nada a oferecer para Ruth, mas Ruth disse para ela disse para que ela fosse embora, mas Ruth não quis separar dela, porque ela sabia qual o Deus que Noemi servia. E disse para ela assim, disse porém Ruth: Não me iste para que te deixe, e me afaste de ao teu pé, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Isso foi uma declaração de amor de Ruth para Noemi. Isso mostrando que Noemi era um exemplo para que Ruth seguisse. Então o texto que nós lemos, a partir do capítulo 3, mostrando a questão de Boaz, ela deu a direção para que Noemi, para que Ruth seguisse toda a ordenação dela. Então a preocupação de Noemi com Ruth era que Ruth não ficasse desamparada. Então disse para ela, e disse Noemi, no capítulo 3, no versículo 1, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso, ou seja, ela não vou descansar, eu não vou descansar, para que você fiques bem, ou seja, para que você tenha segurança, para que você tenha solidez, para que você tenha algo em que confiar. Então, Noemi mostrou o que ela devia fazer. O que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso tem a ver nos nossos dias? Ela deu a direção para que Ruth fosse até Boaz, que Boaz seria o seu remidor, mas para ser o seu remidor, ela tinha que estar aos seus pés. E a igreja de hoje, ela está aos pés de quem? Cristo. A igreja de hoje, ela tem que estar aos pés de Cristo, porque Cristo é o nosso remidor, Cristo é o nosso Salvador, Cristo, Ele morreu por mim e por você. Boaz está representando o Senhor neste momento, e Ruth está mostrando que é a igreja aos pés de Cristo, porque aos pés de Cristo você tem segurança, aos pés de Cristo você tem paz, aos pés de Cristo você tem segurança e ousadia, aos pés de Cristo você tem valentia, aos pés de Cristo você tem força, aos pés de Cristo você tem vigor, aos pés de Cristo você tem aliança. Então, o Senhor mostra que a igreja, ela tem que estar aos pés do Salvador, aos pés do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ela dá a direção para a sua nora, e ela cumpre todo o quesito, e ela diz no versículo 3, lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos. A água simboliza o que, igreja? Palavra de Deus. E ela diz, lava-te, lava-te na palavra de Deus, como hoje nós falamos, se lava com a palavra de Deus. Quanto mais você se lavar com a palavra de Deus, mais próximo você vai estar aos pés de Cristo. Quanto mais nos lavarmos pela palavra de Deus, estaremos mais próximo aos pés de Cristo. O casamento está sendo preparado, a noiva, que somos nós, temos que estar preparados, e ela diz, lava-te e unge-te, e veste os teus vestidos. Precisamos estar preparados para aquele grande dia. Nós podemos até dormir, mas dormir aos pés do Salvador. Nós não podemos dormir no mundo, com as coisas desse mundo, nós temos que dormir aos pés do Salvador. Estamos ali atentos,
a qualquer movimento. Isso é o papel da igreja, estar atento. A palavra diz na parábola das 10 virgens que todas dormiram, todas tosquenejaram. Mas as prudentes estavam preparadas com azeite nas suas vasilhas. Por quê? Porque aquele momento vai chegar, e só estará preparado aquele que estiver aos pés do Salvador, aos pés de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus pergunta para os discípulos: a quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, um dos profetas, dizem várias coisas. E vós, o que dizeis? Aí vem Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele assim: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o Pai que está no céu. Esta é a ligação da igreja com o Senhor, aos pés do Salvador. Aos pés do Salvador o Senhor vai falar contigo na madrugada. Aos pés do Salvador o Senhor vai falar contigo na palavra. Aos pés do Salvador o Senhor vai falar com você em qualquer momento, em qualquer hora do dia. Basta estar aos pés do Senhor. Mas eu preciso trabalhar. A tua mente está ligada com Cristo, os teus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações têm que estar ligadas com Cristo. Você está trabalhando, mas o teu pensamento está ligado com o trono. Então você está aos pés do Senhor. Mas quando a gente se desliga, a gente se afasta. Quando deixamos de ler a palavra, o que acontece? Parece que morremos. Mas quanto mais nós buscamos a palavra, mais vida nos traz, mais alegria nos traz. Este mundo não tem mais nada para oferecer. Este mundo jaz no maligno. Nada se aproveita sobre esta terra, tudo vai ficar nela. Nem a roupa do corpo a gente leva. E o Senhor vem buscar a sua igreja. Os homens estão se matando, os homens estão se degladiando, por causa de uma coisa, por causa de outra, por causa de um terreno, por causa de um pedaço de carro, por causa de uma empresa, por causa disso, por causa daquilo, e tudo isto vai ficar sobre esta terra. Nada tem valor sobre esta terra, a não ser o Senhor nas nossas vidas. O melhor lugar que nós podíamos estar hoje é aqui, na casa do Senhor, porque estamos aqui aos pés do Salvador, adorando, bendizendo a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Aleluia. Versículo 3 diz: lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém, não te deis a conhecer a homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notará o lugar em que se deitar, então entrará e descobrir-lhe-á os pés, e deitarás a ele, e te fará saber o que deves fazer. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que se humilha aos pés de Cristo, o Senhor tem uma direção para a vida de cada um. Deus tem um projeto na vida de cada ser humano. Cabe a cada um ir aos pés do Salvador. Mas muitos querem caminhar os seus próprios caminhos e trilhar as suas vontades do seu coração. O filho pródigo, que aconteceu, pegou sua herança e saiu antes do tempo. E depois viu que nada daquilo tinha valor, mas o valor tinha era de ficar aonde? Na casa do pai, aos pés do pai dele, ao do Senhor dele. Ele falou: me faça como qualquer um dos teus serviçais, porque pequei contra ti, pequei contra o céu. Mas o Senhor é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que recebeu de braços abertos. A mesma coisa, Deus está de braços abertos a receber
a todos aqueles que estão lá fora e não querem saber do Senhor. E muitos que acontece dentro da igreja, estão dentro da igreja e longe do Senhor. Não adianta estar dentro da igreja e estar longe do Senhor. A palavra fala: onde estiver o teu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu coração está em Cristo, na palavra dele, aos pés do Salvador, Ele está de olho em você, Ele vai te dar a direção em tudo que você deva fazer. Nós somos como um vapor sobre esta terra, nós temos um tempo processado por esta terra. A palavra fala que somos como um vapor, uma hora aparece, outra hora desaparece. Então não temos que ter nada desta terra que nos prenda, mas o que nós temos que ter, o tesouro celestial, é a presença do Deus vivo, é a palavra dele enxertada em nossos corações, porque Ele é o meu remidor e é o seu remidor. Aleluia. E ela disse-lhe: tudo quanto me disserdes farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. É quando você evangeliza uma pessoa, você fala da palavra do Senhor e dá a ela passo a passo como buscar o seu remidor. A pessoa não conhece, não sabe manusear a Bíblia, não tem conhecimento, mas você tem, e você direciona ela como ler a palavra, como orar, como buscar a face do Senhor. Você está sendo como Noemi, instruindo como ir aos pés do Salvador. A igreja de Cristo, ela tem que induzir o povo a buscar o Salvador, a dar o passo a passo. Como devo buscar o Senhor? Assim, desta forma, como está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então Noemi, ela foi verdadeiramente uma evangelista. Ela evangelizou a Ruth, e ela direcionou Ruth, para que ela tivesse um encontro com o Salvador. E a declaração dela, ela fala: o teu Deus é o meu Deus, aonde tu morreres, ali morrerei eu, aonde for sepultado, ali sepultarei eu. Então, mostrando que ela estava sendo direcionada. Esse é o papel da igreja de hoje, direcionar as vidas ao caminho que deve andar, direcionar que o Salvador está vindo buscar a sua igreja, direcionar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está voltando, e Ele vem buscar a igreja que está aos pés dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma mesa. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Lembra quando o Senhor lavou os pés dos discípulos? Ele lavou os pés dos discípulos, sendo o Senhor. E Pedro disse: tu me lavas os pés, nunca tu me lavarás os pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo. E Pedro disse o quê? Se é para ter parte contigo, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Me lava-me completo, Senhor. Mas ele disse: não necessita, somente os pés. Por que os pés? Porque os pés é o que tem contato nesta terra, é os pés que você tem contato com esta terra, somente os pés. Mas ele disse outra coisa: o demais já está limpo, porém nem todos, porque bem conhecia Judas e o que estava no coração dele. Então o demais já estava limpo, mas Judas não estava. Então, mostrando que Jesus, ele tem
mostrado que a igreja, ela precisa caminhar na presença dele, que a igreja precisa limpar-se todos os dias para caminhar na presença dele. Quando Moisés adentrou o monte em que ele ia se virar, o Senhor falou o que para ele? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Não venha com nada do mundo para este lugar. A terra que tu pisa é terra santa. Então o Senhor mostra que os pés não podem estar de maneira nenhuma sujo, tem que estar limpo. E não pode caminhar de qualquer maneira. Você tem que caminhar na presença do Deus vivo, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. A caminhada do Evangelho, ela não é fácil, mas a palavra diz que sem luta não há vitória. Então é necessário caminhar, não pode olhar para trás, não pode olhar para trás, tem que continuar a caminhada. Então, havendo deitado aos pés, mostra que ela verdadeiramente ela se entregou a Boaz. E quando a gente deita aos pés do Salvador, mostra a nossa total entrega a Cristo Jesus. A igreja que está ao ponto de sempre se colocar, porque aos pés do Senhor? Porque não há ninguém maior do que Cristo, e ninguém pode se colocar acima de ninguém, e somos todos iguais perante o Senhor. E aos pés de Cristo mostra que nós somos dependentes dEle. Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Salvador sobre esta terra. Por quê? A palavra fala que quando o Senhor foi levado ao madeiro, que estava na cruz do Calvário, a última igreja estava ali. Qual é a última igreja dos últimos tempos? É a igreja que vai ver o anticristo. A igreja do Apocalipse. A igreja que João descreveu na ilha de Patmos. João foi o primeiro discípulo mais jovem e o mais velho que morreu de velhice. João escreveu na ilha de Patmos o livro de Apocalipse. E João foi a última igreja representada nos nossos tempos que estava ao pé da cruz. João estava ao pé da cruz quando o Senhor estava ali dando as últimas direções. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 26, diz assim, no versículo 25, diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria Cleófas e Maria Madalena. Versículo 26 agora. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e o que o discípulo a quem ele amava estava presente, e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Por que eu estou lendo isto?
aqui mostra o único discípulo que estava ao pé da cruz, no momento que o Senhor estava crucificado, no momento crucial em que a igreja de Cristo estava nascendo. A igreja estava nascendo pelo sangue derramado do Senhor na cruz do Calvário, onde os pés do Senhor foi cravado, os cravos e o sangue derramado ali, foi pregado as suas mãos e os seus pés, mostrando que ali seria o término de tudo, mas não foi. Ainda que aqueles pés estavam presos na cruz naquele momento, Satanás e seus demônios e os homens não puderam parar o Salvador, porque depois que ele ressuscitou, aqueles pés caminharam, continuaram caminhando. Isso está mostrando que nem a morte, nem o inferno, nem o homem, ninguém pode parar a igreja de Jesus Cristo. A caminhada do Evangelho, ela não pode parar, ainda que a tribulação, a dificuldade, a luta, a perseguição venha, a igreja de Jesus Cristo, ela prevalecerá em frente, caminhando, sem parar, na caminhada do Evangelho. Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que a igreja do Senhor nascesse pela água e pelo sangue. Foi quando furou a lateral do Senhor e saiu água e sangue, mostrando que a igreja ela é lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. A igreja verdadeira ela não se deixa parar por dificuldade. A igreja verdadeira ela não se deixa parar por tribulação. A igreja verdadeira ela não deixa parar por fofoca. A igreja verdadeira não deixa se parar por disse-me-disse. A igreja verdadeira não se deixa parar, porque a igreja ela continua caminhando. Os pés falam da caminhada. Os pés falam de você estar aos pés do Salvador. E aos pés do Salvador você não para. O Senhor te conduz por onde quer que você andar, mas você tem que andar na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor mostrando que a última igreja, representada nos nossos tempos, que é a igreja de Apocalipse, representada em João, ou um cuidado que o Senhor teve com João. João foi jogado num caldeirão de óleo fervente, e eles achando que ia matar João, não conseguiu. E vendo que a morte não tomava, o que eles fizeram? Colocaram na ilha de Pátimo, para que ele não pregasse mais o Evangelho. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. O livro de Apocalipse foi escrito para os últimos dias, para mim e para você, mostrando que o Senhor, ele deixou passo a passo como seria nos finais dos tempos, como Satanás viria, como o anticristo viria, como as situações se levantariam, mas ele nos dá o passo a passo de como agir, como fazer. O Senhor sempre direcionará os passos da igreja. A igreja não anda cega, a igreja tem uma direção, a igreja não caminha torta, a igreja tem um caminho que leva ao caminho celestial, que é o céu. Então não permita que a tua caminhada se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e ele deixou tudo descrito, mostrando que a última igreja, para se manter de pé, tem que estar aos pés do Salvador. Não tem como a igreja se manter de pé, fazendo o que bem entende. A igreja só vai se manter de pé, se estiver aos pés do Salvador, aos pés de Cristo, porque é Ele que direcionará a minha vida e a sua vida. A luta está vindo de lá para cá, o Senhor vai dar direção, vá para a direita, vá para a esquerda, faça isso, faça aquilo.
Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, amém, igreja? Nós andamos por fé, e a fé vem pela palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. A caminhada não é fácil, muitos padeceram para que este livro chegasse a mim e a você. Muitos morreram, muitos foram decapitados, muitos foram enforcados, muitos passaram por situações terríveis, para que esta palavra chegasse a mim e a você, para que nos encorajasse, para que nos mantesse de pé. É ela que nos mantém de pé. A enfermidade vem, a luta vem, a dificuldade vem, mas não prevalece, porque o Senhor é conosco. Não se deixe abater pelas dificuldades, não se deixe abater pelas lutas, continue caminhando, continue em frente. Parece que está distante a chegada, mas não está. Jesus está voltando, igreja. Jesus Cristo está voltando, está mais próximo do que tudo que você possa imaginar. Tudo que está acontecendo nos nossos dias é verdadeiramente o livro de Apocalipse que está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Os dias estão sendo abreviados, porque senão nenhuma carne sobrevive. Os dias estão passando assim. E se nós não estivermos atentos aos pés do Salvador, nós saímos da direção. Quem tem o passo certo na nossa vida é Cristo. Então não pôde parar, a cruz não pôde parar Cristo. Olha o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Deus, o Pai, entregou o seu Filho, por amor de mim e de você. O Filho, por amor do Pai, de mim e de você, se ofereceu, se entregou. O Pai, por amor a mim e a você, enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para nos dar direção, para nos dar orientação, para nos falar o que devemos fazer e o que não devemos fazer, o que nos convence a cada dia da justiça e do juízo do pecado. Esse é o amor de Deus para com as nossas vidas. Ele tem nos sustentado, Ele tem mostrado a cada dia aonde eu devo pisar e aonde você deve pisar. Tem muitos lugares que o Senhor não quer que eu vá e que você vá, porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Mas se andarmos na luz, como na luz Cristo está, ou seja, nós temos comunhão com os irmãos, nós temos aonde pisar, a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra, é ela que vai clarear onde você vai botar o seu pé, igreja. Não é a razão do seu coração, do seu pensamento, é a lâmpada, é a palavra que vai direcionar os teus passos. Jesus deixou descrita para mim e para você nos últimos dias, porque o mundo jaz no maligno, o mundo caminha para um abismo, o mundo anda cego, ele anda numa direção em que não tem volta, mas ele está dando alerta para a igreja. Ele fala que um cego se guiar outro cego, ambos não cairão numa cova. Por isso o Senhor mostra a passagem de Noemi com Ruth. Noemi, ela foi uma evangelista, ela evangelizou Ruth e mostrou para ela quem é o Deus que ela serve. Noemi não tinha nada a oferecer a Ruth, Noemi não tinha bens, Noemi não tinha alimento, Noemi não tinha nada a oferecer a Ruth, mas o que ela tinha era o Deus que ela servia. Então ela se apegou de tal forma a Noemi, que disse: aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares, pousarei eu, aonde você morrer, morrerei eu, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela fez uma pública confissão de fé.
porque Noemi, ela deu testemunho para Ruth. E se você pegar a genealogia de Ruth, vai mostrar que é a genealogia do Salvador Jesus Cristo. Lá na frente. Então nada é por acaso. A igreja, o papel da igreja é papel de Noemi, é induzir, é evangelizar e conduzir o povo ao Salvador, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre, a caminhar o seu passo na presença do Senhor. Quer descansar? Descanse aos pés do Salvador. É aos pés do Salvador que nós temos que descansar. Temos problemas? Temos dificuldades? Temos, mas não podemos arrancar os cabelos, porque nós temos um remidor, que é Jesus, o nosso Salvador. E quando nós deitamos a nossa cabeça aos pés do Salvador, nós estamos entregando a nossa vida a Ele, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e o Senhor, como remidor, Ele vai nos direcionar os nossos passos a cada dia. É por isso que o Senhor verdadeiramente, Ele tem cuidado da sua igreja, Ele tem cuidado da sua igreja desde o passado e até os dias de hoje. Os livros da Bíblia são para tempos e estações, e o último livro, que é o nosso, é o livro de Apocalipse. Leia o livro de Apocalipse, entenda o propósito de Deus para os últimos tempos. Nós somos a igreja do arrebatamento, nós somos a última igreja. O avivamento, o último avivamento vai chegar, o último avivamento da igreja vai chegar, mas para receber este último avivamento é necessário estar aos pés do Salvador. Não tem como receber um avivamento estando na razão do coração de cada um. É aos pés de Cristo, a dependência de Cristo, é total dependência do Senhor. É aos pés do Salvador que devemos estar. E quando Ele acordar, e quando Ele vier, Ele vai dizer assim, ó: levanta, você já está vestida com as tuas vestes, está na hora do casamento, está na hora de se encontrar com teu Deus, está na hora de adentrar os portais celestiais, está na hora de estar com teu noivo, está na hora das bodas do Cordeiro, está na hora de adentrar os portais celestiais. Mas se a igreja estiver com o pensamento no mundo, com as vidas voltadas para as coisas dessa terra, se o teu coração não estiver em Cristo, se a tua mente, a tua vida não estiver aos pés do Salvador, Ele não vai poder fazer nada pela minha vida e pela sua vida. Por isso, a necessidade de estar todos os dias aos pés do Salvador, porque é Ele quem vai guardar a minha vida e a sua vida, e é o que tem cuidado de mim e de você. Se você está, tem pessoas aqui que têm bastante idade, tem pessoas jovens, e o Senhor guardou a sua vida até o dia de hoje, amém, amado? O Senhor guardou a vida de cada um de nós. A bala perdida não nos pegou, a enfermidade não nos atingiu, o pão na nossa mesa não tem faltado, o Senhor tem nos dado graça a cada dia. Por isso temos que nos manter na posição aos pés do Salvador. Por que eu estou falando aos pés do Salvador tanto? Porque a igreja que será arrebatada é aquela que está aos pés do Salvador. Porque João, o último momento de vida em carne do Senhor na cruz do Calvário, ele estava ali ao pé da cruz, e vendo os pés do Salvador sangrando, por mim e por você. Mas o Senhor não parou,
nem a cruz, nem a morte, nada pôde parar o autor e consumador da minha e da sua fé, Jesus Cristo. É Ele que tem guiado os meus passos, é Ele que tem guiado os teus passos, é Ele que tem colocado você de pé, tem me sustentado e tem te sustentado. Por isso, glorifique ao Senhor, porque Ele tem falado e tem cuidado de cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe por essa breve palavra, em nome de Jesus. Pastor Wellington. Palmas para Cristo.